Não há como entender o povo brasileiro se você não vê novela. A telenovela brasileira, ela acompanha, né, a evolução ou não da sociedade. O autor que só fez uma novela boa, quem que você acha que seria? Nosso entrevistado de hoje escolheu viver a vida dos outros. Pois é, desde os 10 anos ele faz caras e bocas para cada história que aparece, que não necessariamente é de amor, né? Ele não consegue escolher a sua favorita, até porque são tantas opções que haja coração, né? Criador do site Teledramaturgia e do Almanac da telenovela brasileira, Nilson Xavier, seja bem-vindo. Obrigado. Foi aqui para decorar isso aqui, hein? Obrigado a você pelo convite. Muito bonita a sua introdução, viu? Parabéns. É uma homenagem aqui a uma pessoa que catalogou todas as novelas brasileiras de todas as emissoras num site. Que trabalhão é esse, hein, cara? É um trabalhão, mas é um trabalhão que, olha, eu lancei o site no ano de 2000. Eu já tinha parte desse site em anotações desde os 10 anos, então já era um trabalho de 20 anos já, quando eu lancei o site, e o site já tem mais 20 anos. Então imagina você, que é um trabalho de 40 anos, Sim, não é pouca sim. coisa mesmo. Mas me conta melhor esse negócio aí dos 10 anos aí, porque o pessoal fala, às vezes, tem aquela história do herói, né? E a gente às vezes fala, acho que não é bem assim essa história. Mas é verdade isso? Foi desde os 10 anos que você fez isso? Na realidade, eu sempre fui uma criança apaixonada por televisão, né? Eu preferia passar o meu tempo livre assistindo TV do que brincando, por exemplo, na rua. E com 10 anos eu já catalogava em cadernos tudo que eu assistia, desde desenhos animados, seriados da minha infância. E eu estou falando da década de 70, né? Que é quando eu era criança. E as novelas também. E eu nunca larguei esse hábito. Eu cresci e continuei com esse hábito. Mesmo depois tendo uma vida profissional que não tinha nada a ver com televisão, enfim, eu sempre levei como um hobby. E como eu comecei a trabalhar com TI, com 20 e poucos anos, com internet e tal, então eu tive a ideia de pegar todo esse material que eu havia anotado há 20 anos em cadernos e passar para a internet e assim dividi-lo com as pessoas do mundo todo, né? E assim, foi o site da Teledramaturgia, ele nasceu de uma forma muito despretensiosa, muito assim, tipo, eu só tô colocando aqui as informações, que é uma forma melhor de eu visualizar, de eu catalogar, tal. Só que ele acabou tomando proporções que nem eu imaginava que ele fosse tomar, entendeu? Porque ele foi pioneiro nesse assunto na internet, lá no ano de 2000. Nem a Globo já tinha um portal, o portal Globo, mas não havia, por exemplo, o site da novela das 7, site da novela das 8, isso não existia naquela época. E o meu site já trazia tudo separadinho, entendeu? Tanto que o meu site acabou virando referência para o próprio projeto Memória Globo, que veio logo na sequência. E desde então eu nunca paro de atualizar. Para falar a verdade, eu estou sempre atualizando o site, eu estou sempre arrumando alguma coisa, eu estou sempre colocando um parágrafo novo em algum texto, eu estou sempre fuçando ele, né? E o site começou a receber elogios de profissionais de televisão, de jornalistas e do público em geral que gosta de novelas e de séries. E aí comecei a aparecer, né? Porque comecei a dar entrevistas para jornais e para revistas e também surgiu em 2007 a possibilidade de eu lançar o livro que foi o Almanac da telenovela brasileira, né? Tem uma frase que eu não sei quem criou essa frase, porque assim, essas frases elas vão ficando no imaginário popular e acaba que depois você nem sabe mais quem é o autor dela, né? Mas tem uma frase que é muito interessante que é: não há como entender o povo brasileiro se você não vê novela. Você acredita nessa frase? Você acha que é verdade isso? O Aguinaldo Silva, o autor de novelas, ele tem uma frase que não é essa, mas eu acho que é uma frase que explica isso. Se você quer, a frase dele é mais ou menos assim, a ideia é essa, tá? Se você quer entender como que é a sociedade brasileira em qualquer período de sua história moderna, ou seja, de pelo menos 50 anos para cá, é só pegar uma telenovela que você terá uma ideia do que pensava
de como agia e como era a sociedade brasileira naquele período. E eu acho que essa frase cabe bem, eu acho que é bem isso, porque a telenovela brasileira, ela acompanha, né, a evolução ou não da sociedade durante esse tempo todo que ela está em cabeças e mentes do brasileiro, né? Porque faz parte da cultura brasileira. Então, eu acho que, sim, essa frase é muito válida. Ela mostra exatamente como pensa o brasileiro em qualquer momento. E nós também tivemos novelas que são consideradas atemporais, como Vale Tudo, por exemplo. Vale Tudo é uma novela que não tem celular, não tem rede social, não tem as pessoas conversando por celular ou por rede social. No entanto, a sua temática continua extremamente atual, ela pode passar em qualquer época, que as críticas sociais que a novela mostra serão sempre atuais. E claro que respondeu. Mas você acha que isso permanece? Porque assim, hoje você falou da minha geração, né? E você nem sabe minha idade, né? Mas você já supôs. Que bom que você acha que eu sou novo, né? Você acha que a geração de hoje ainda é influenciada por novela? Porque hoje tem muita competição, né? Sim, exato. Aí nós chegamos num outro patamar, né? Na verdade, você não percebeu, mas eu não te chamei de tão jovem assim. Poxa vida, eu já tava feliz, cara. Eu tenho cabelo branco aqui na frente, não sei se dá pra ver pela câmera. Eu percebi. Olha só, eu acredito que a novíssima geração, eu digo novíssima geração, foi essa geração que já nasceu com a rede social, com as redes sociais, que é essa geração que hoje tem uns 10 anos. Eu acho que essa geração, ela não tem essa relação com a televisão que a minha geração principalmente teve e que a sua geração também teve. Então, provavelmente, eles vão crescer sem essas referências que nós adquirimos. Então, eu acho que existe aí uma quebra nesse momento da televisão. E eu acho que é por isso que a TV, que as emissoras de TV cada vez mais se cercam de meios a cativar, de formas a cativar esse público novíssimo, não mais por programas infantis, como eu fui cativado, como a sua geração foi cativada, porque praticamente não tem mais programa infantil na TV aberta brasileira, a não ser o SBT, que ainda resiste, né? Mas temos aí o Globo, por exemplo, que é um canal de TV a cabo que pertence à Rede Globo, que está aí fomentando essa novíssima geração. E o Globo acaba gerando, então, conteúdo para essas crianças hoje criarem esse hábito. Ou seja, a TV aberta, como nós conhecemos hoje, eu não sei te dizer quanto tempo que ela vai durar ainda, mas ela se cerca de tudo que é de mais moderno ao seu redor. Temos aí o Globoplay, que é a plataforma de streaming da Globo, que a Globo cada vez mais quer levar o seu público de TV aberta para o Globoplay, porque ela entende que o Globoplay, que o streaming já chegando, né? Todo mundo já se rendeu ao streaming. Você estava falando da Globoplay? Ano passado eu estava na Comic Con, que eu acho que esse ano nem vai ter, né? A Globo investiu pesado no stand da Globoplay. Você viu também? Você foi lá? Eu estive lá, exatamente. Assisti a vários... Tinham seminários, né? Que eles faziam com os atores. Seminários, exato. Criaram um parque ali também com simulador para poder promover algumas séries exclusivas, o Aruanas, né? O Aruanas, esqueci o nome da série agora. Acho que Chipados também da Tata Werneck, não é? Chipados da Tata Werneck, e tem duas séries que ainda não estrearam. É uma série de terror, eu não vou lembrar agora o nome, mas que parece ser bem promissora. Não vou lembrar. Desalma é o nome da série. Mas você acha que a Globo, ela tá... Ela tem uma mescla de séries originais e as séries enlatadas, né? O Good Doctor, que ela promove bastante, né? Uhum. Você acha que ela vai demorar muito ainda para a Globo chegar ao Netflix ali, ou Amazon Prime? Olha, a Globo apresentou Killing Eve, né? Que é uma série excelente, uma série, e ela tinha Killing Eve com exclusividade, se não me engano. Eu assisti Killing Eve no Globoplay. Então, assim,
uma forma de atrair esse público de séries é justamente ofertando essas séries blockbusters, entre aspas, né, para chamar público, né? Agora ela está com os contos da Aya, né? É o Handmaid's Tale, né? Isso. Mas o Handmaid's Tale, que no Handmaid's Tale, o Handmaid's Tale era canal Hulu, né, dos Estados Unidos, então realmente eu acho que ela apresentou o Handmaid's Tale com exclusividade também aqui no Brasil. Então você vê que ela está investindo pesado, ela está trazendo séries famosas, séries premiadas, né, para apresentar com exclusividade no Globoplay, né? Antes da Netflix não, tomando o lugar da Netflix no caso, né? Mas esse ponto que você falou, esse que eu quero dar uma insistida, porque assim, a Globo ela tem algo que nenhuma produtora de conteúdo no Brasil tem, que são as novelas dela. Eu acho que seria um caminho assim, uma coisa assim super difícil, ia demorar muitos anos para ela conseguir digitalizar todas as novelas que ela tem para colocar numa plataforma como essa. No Canal Vivo eles fazem muito aos poucos, né? Mas você não acha que se eles fizessem isso, esse seria o grande trunfo dela para poder bater de frente com o Netflix? Porque assim, o Netflix ele não tem isso para oferecer. A Globo tem muito mais produção que o Netflix, né? Se você for ver... Sim, historicamente falando, sim. É que nós também temos que ver essa questão do público-alvo, né? Nós estamos falando, quando a gente fala de Netflix, de um perfil de público. E quando você fala de novela, você tem um outro perfil. É claro que esses perfis, eles às vezes se interseccionam, não sei se é a palavra certa, mas eles se fundem, certo? Ou seja, eu sou público de novelas, mas também gosto de públicos de séries. Mas tem um público de série que não se interessa por novela. Então esse público majoritariamente está preso ao Netflix e vê até com certo preconceito o Globo e seu conteúdo. Isso não tem nada a ver com a idade, né? Isso que você está falando. Isso tem a ver só com o perfil de consumo. Não, porque tem gente mais velha que gosta de novela quanto que gosta de série, quanto tem gente mais jovem que gosta de novela quanto gosta de série. Acho. Perfeito. Não tem a ver com idade, tem a ver com o perfil mesmo do consumidor, tá? Então eu acho que as novelas são um diferencial, como você bem destacou, são de fato um grande diferencial, é um chamariz para esse público, se nós levarmos em consideração que o Globoplay nasceu da Globo, da TV aberta, de um público majoritariamente de novela. E a intenção da Globo, no caso, é trazer para si o maior número de público possível. Ela já tem o público cativo de novelas, ela vai querer abraçar também o público de séries, o público de Netflix. Aí, então, o investimento em trazer The Handmaid's Tale, de trazer Killing Eve, trazer outras séries famosas, entendeu? Então, eu acho que a intenção da Globo, na verdade, é ser a grande streaming brasileira a ponto de concorrer com o Netflix, e ela sai na frente com essa vantagem de ofertar as novelas que ela condicionou gerações de brasileiros a assistir durante décadas. A Globo, como eu te falei no início, ela se preocupa em estar nessas novas tecnologias, nessas plataformas, porque ela precisa acompanhar o que está acontecendo ao seu redor para não ficar para trás, né? As outras emissoras é que eu acho que vão acabar ficando para trás, é o caso do SBT. O SBT tem o público dele lá, cativo, mas se ela não fizer alguma coisa, esse público vai se perder junto com o próprio Silvio Santos, que vai morrer um dia, entendeu? Porque não existe uma plataforma de streaming, o SBT não tem, até a Record já tem. Por que o SBT ainda não tem, entendeu? Mas existe talvez um público muito mais economicamente diferenciado no SBT. Talvez eles não tenham enxergado muita vantagem em fazer isso, né? Também tem isso, exatamente. Bem lembrado, inclusive. Eu queria fazer um jogo com você. Uhum. E aí você vai comentar, você vai dar suas respostas, só que você vai meio que me justificar um pouquinho do porquê da sua escolha, tá bom? Eu fiz esse jogo com os nerds pro Dia da Toalha. E isso era com filmes, e com você eu vou fazer com novela. A melhor trama das 7. Eu gosto muito de Que Rei Sou Eu.
Ah, eu acho que é Que Rei Sou Eu mesmo. O Que Rei Sou Eu é uma novela, aliás, bem política também. Ela tem uma coisa de Total. crítica Ela social, tem né? uma crítica social tremenda em Que Rei Sou Eu, porque Que Rei Sou Eu, o reino de Avilã, que é onde se passa a história, um reino fictício na Idade Moderna, o reino de Avilã é, na verdade, um microcosmo do Brasil. Então, todos os conselheiros da rainha representavam os ministros da República, a rainha representava o próprio presidente da República da época, estamos falando de 1989, né, que era o Sarney, na era pré-Collor. Então, era uma crítica grande a tudo que acontecia, aos planos econômicos que não davam certo, aos gatilhos, à poupança, à inflação, todas as críticas sociais estavam lá. Por isso que eu a coloco como a melhor trama das 7, porque ela era muito divertida, ela era muito irônica, muito espirituosa, era uma produção fantástica, um elenco de primeira e o texto primoroso, né? O texto maravilhoso do Cassiano Gabus Mendes, que é o pai dos dois irmãos. Do Tato e do Cássio, né? Do Tato e do Cássio. Agora, o título é o seguinte, autor Ricardo Mack. Se você não entendeu, eu te explico. Autor? Ricardo Mack. Essa é a categoria. Ricardo Mack, ele virou um sinônimo daquele ator que só fez um papel, né? O autor Ricardo Mack seria o autor que só fez uma novela boa. Quem que você acha que seria? Eu tô vendo que você vai me colocar em maus lençóis, né? Pode ser alguém que saiu da Globo aí, que já tá meio esquecido aí, de repente... É que eu tô pensando aqui, o autor de uma novela boa, de uma novela boa só. Qual que é o nome daquele autor da novela Kubanacan? É Lombardi, né? É o Carlos Lombardi, mas o Carlos Lombardi fez 4x4, fez Vereda Tropical, ele não é um autor, eu gosto muito dele, inclusive. Não, eu tava jogando aqui só pra ver se você lembrava de alguém. Cara, é autor de uma novela só? Não tem, porque sabe por quê? Porque eu sempre digo que todos os autores de novelas, inclusive os melhores, inclusive Janete Claire e Ivani Ribeiro, eles têm em seus currículos novelas ótimas e novelas ruins. O sucesso e o fracasso é inerente a todos eles. Aguinaldo Silva, que foi defenestrado recentemente em sua última novela, O Sétimo Guardião, é simplesmente o autor de Tieta, que é uma das melhores novelas de todos os tempos. Senhora do Destino, que é a mais alta audiência da década de 2000, fora as outras, A Indomada, Pedra sobre Pedra. Mas esses caras, eles são lembrados pelas obras boas deles, né? Sim, espero que sim. E o Bosco Brasil? Como é que é? É Bosco Brasil o nome dele? Então, mas o Bosco Brasil, coitado, ele não tem nenhuma novela boa sequer. Ele fez uma novela bem ruim aí, né? A novela das 7 aí? Ele teve uma passagem tanto quanto traumática no horário das 7, uma novela chamada Tempos Modernos, que não deu certo, né? E acabou não sendo mais aproveitado aí na Globo. Mas eu acho que não tem aquele autor de uma novela boa só, não tem. Eu acho que todos eles, em algum momento, ou fizeram novelas boas, ou no caso do Bosco Brasil, que teve uma novela. Ô, Nilson, fique tranquilo. Isso aqui é só um jogo, a gente não está desmerecendo o trabalho de ninguém, porque é muito difícil trabalhar na televisão, é uma coisa muito difícil e a gente tem que valorizar as pessoas. Você falou da melhor trama das 7, eu quero brincar com você, eu vou falar a minha também, viu? Como eu sou um pouco mais jovem, a minha favorita é Da Cor do Pecado. Inclusive o autor da novela, ele é muito legal também, né? O autor dessa novela. Então você não é um pouco mais jovem, você é bem mais jovem do que eu. Mas... Porque a Da Cor do Pecado foi esses dias aí, foi em 2004. E foi reprisada umas 30 vezes, inclusive, né? Então, mesmo que eu não fosse dessa época, eu já teria visto depois também, né? Não, mas eu vi novelas antigas, mas é que realmente essa que ficou marcada ali pra mim. Certo. Não, é uma novela ótima. É boa essa novela, né? Boa. Vamos a mais uma então agora. Era bom, mas o desfecho foi ruim. Essa você tem uma aí, vai. Essa com certeza você tem. Era bom, mas o desfecho foi ruim. Viu até o fim, mas no final você falou, meu... Eu só assisti o último capítulo porque eu gostei da novela, né? Mas assim, não era o que eu esperava. Olha,
Eu vou citar um exemplo, mas é um exemplo de uma triste lembrança, que é a novela Velho Chico. Eu gostava da novela Velho Chico, sabe? Apesar dela não ter tido uma grande audiência, eu gostava da novela. Não era, é claro que não era aquela novela que dava vontade de você correr para frente da TV todo dia, logicamente não. Mas eu gostava da novela. E infelizmente a morte do Domingos Montagnier, ela acabou alterando, né, muito o rumo final da novela. Então acho que cabe aí esse exemplo, ainda que seja uma triste lembrança, tá? Tal. Eles tiveram que fazer uma adaptação ali pro final, né? Pra ter aquele olhar subjetivo dele, né? Em algumas cenas ali. Sim, mas é uma novela. Tem uma fotografia linda aquela novela, mas é realmente. Tá bom. Novela de época mais épica. Uma novela de época mais épica. Eu acho que Escrava Isaura, por tudo que ela representou, por tudo que ela representa para a história da TV brasileira, entendeu? Porque ela foi o primeiro recorde de vendagem no exterior, ela tornou o Célia Santos uma estrela internacional. Então, ela é uma novela até hoje lembrada. Quando você está em casa fazendo faxina e se você cantar lerê, 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 você sabe do que eu estou falando, entendeu? É uma referência pop. Então, Exato. eu acho que por isso ela merece esse título, novela de época épica. Tá, eu vou colocar a Chica da Silva, já que você colocou uma novela de outra. Eu vou colocar aqui a extinta Manchete. Chica da Silva também tem seu valor, né? Épica, Thaís total. Araújo ali também, ela foi descoberta ali na. Maravilhosa essa novela. Ela é super nova, né? É. E já que Você você viu falou essa? eu Viu essa? vi a reprise no SBT. Falando. O que seria de nós sem as reprises, né? Sem os Vale a Pena Ver de Novo da vida. É verdade. E o canal Viva também, né? Não, é verdade, eu devo isso ao Silvio Santos, que comprou aquele lote de novelas. Lá teve Pantanal também, teve Sim. a Dona Beija, né? Com a Maitê Proença. Dona Beija, a história de Ana Raio e Zé Trovão. Isso, é isso mesmo. Agora, não vale a pena ver de novo. Não vale a pena ver de novo. Eu vi você criticando Fina Estampa, mas eu espero que não seja essa. Muito óbvio, né? É muito óbvio. E eu vou te responder com uma outra obviedade. Não vale a pena ver de novo o Sétimo Guardião. É uma tristeza essa novela. Deu tudo errado no Sétimo Guardião. E também não vale a pena ver de novo A Dona do Pedaço. Que novela pavorosa. Jesus amado. Babilônia também, né? Teve um fiasco de audiência. Também aí, né? não vale a pena ver de novo Babilônia. Era meio pesado. Naquela época ela tava competindo diretamente com os 10 Mandamentos e a Record levou a melhor, né? Foi nesse período, né? Foi nesse período, Foi nesse período. Depois aí veio a regra do jogo, os Dez Mandamentos ainda pegou um pedaço da regra do jogo, a novela substituta, né, de Babilônia. Aí, aproveitando isso aí, o que você acha? Você tem uma favorita aí dessas novelas religiosas? Ou não é muito a sua praia? Então, eu ia responder justamente isso. Se você me dissesse, qual a melhor novela, né, das religiosas da Record, é claro que eu citaria Os Dez Mandamentos por toda a comoção que ela acabou causando. Eu parei para ver os capítulos das pragas do Egito, eu parei para ver o capítulo da travessia do Mar Vermelho, mas assim, realmente novelas religiosas não fazem a minha praia, não. Eu tenho um certo ranço. Que vai de retro, assim? É isso? Uma coisa meio... Não gosto muito, não é meu estilo. Assim como também novelas infantis do SBT também não é uma coisa que me atrai, entendeu? Eu vejo por causa da minha profissão, porque eu preciso escrever sobre elas, então eu vejo o suficiente para saber o que eu vou escrever, mas eu não tenho nenhum apreço, não. Mas vale ressaltar que a Record ela fez a lição de casa dela e aprendeu a lição, né? Porque você fizer um comparativo de Mutantes, aquela pós-produção dos Mutantes ali, para a abertura do Mar Vermelho depois nos 10 Mandamentos, foi uma grande evolução, né? Foi um grande aprendizado, né? Uma grande profissionalização também. Mas também existe essa questão da proposta, né, Bruno? Porque os Mutantes, eu vejo os Mutantes dessa forma. Eu vejo os Mutantes como uma novela propositalmente trash, entendeu? Já começava pelo texto já.
Que Sapão, sabe? Que acabou virando meme na internet. Uhum. Como é que é? Minha cobra quer comer a sua aranha. Não teve? É uma coisa meio Ilha Rá-Tim-Bum, né? Uma coisa meio até caricata, né? Ah, não fala assim, vai. Ilha Rá-Tim-Bum é um programa que as crianças guardam no coração. Não, eu sei, mas é infanto-juvenil, né? Eu vejo como um trash mesmo, sabe? Uma coisa mais trash, que começava já no texto do autor, do Thiago Santiago. Era muito trash aquilo. Vamos a mais uma categoria. O melhor remake. O melhor remake... Você fala e depois eu vou comentar o meu aqui, que eu tenho já o meu preparado. Tá. Eu gosto muito do remake da novela Tititi, que é um remake que eu acho que foi muito feliz ali, aquela junção porque a Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, que fizeram um remake da novela Tititi, que é uma novela do Cassiano Gabus Mendes. Olha ele aí de novo. Novela original, né? Eles usaram tramas da Tititi original de uma outra novela do Cassiano chamada Plumas e Paetês. Eu acho que a junção ali foi muito feliz e rendeu uma novela muito agradável, muito divertida. Eu acho que a Cláudia Raia estava assim, em estado de graça, fazendo uma personagem muito boa. Os protagonistas eu acho que também foram muito acertados, o Murilo Benício e o Alexandre Borges. Eu acho que é uma novela que divertiu bastante. Muito bem. Eu acho que você vai gostar da minha escolha, viu? Diga. E ela é O Astro. Ah, uma boa novela. Boa novela, Eu não vi o Astro original, sabe? Não, mas eu também não. Você não tem idade. Se eu não vi, imagina você. Mas o Astro, o Astro que a Globo exibiu em 2011 é uma ótima novela, uma das melhores desse horário 2011, né? Aliás, o Astro foi a novela que inaugurou essa faixa de horário para novelas. E realmente era uma novela muito, muito boa. Eu gostava bastante. Nós tínhamos a Regina Duarte, inclusive, ali, né? Nossa, é verdade. Preciso rever isso. É verdade, a Regina Duarte no papel, assim, Inclusive, eu não sei se eu vou dar um spoiler, mas acho que essa novela já está disponível em DVD também. Ela foi. Não, uma novela que já passou não é mais spoiler, né, Bruno? Na boa. É verdade. A Regina Duarte, ela foi a responsável. Me corrija, não sei, depois eu vou pesquisar isso melhor, mas eu acho que foi ela que matou lá o Salomão Ayala. Foi. Não foi ela? No final é ela que é É uma psicopata, né? E você vê, hoje ela tá reclamando de morbidez aí, né? Engraçado. Bom, pois é. Qual foi a melhor trama das 9/8, né? Porque antigamente era 8. Vale tudo, não tem como. Vale tudo? Vale tudo. Eu acho Vale Tudo fantástico. Vale Tudo é aquele exemplo de novela redonda, de novela que não tem barriga, né? Você sabe o que é barriga? É aquele momento da barriga são aqueles capítulos que eles fazem pra ganhar mais tempo, né? É isso? Isso, que a história começa a enrolar, que não acontece nada. A novela não tinha barriga, a novela todo dia acontecia alguma coisa muito interessante. Título que define a situação atual do país. Tem vários, né? Tem vários, mas assim... Tem Salve-se Quem Puder. Tem Deus nos Acuda. Deus nos Acuda era o meu aqui. Tem O Fim do Mundo. E tem Apocalipse. É isso aí. É bom porque assim, a gente fica com os convidados aqui, a gente fala muito de política. E é bom a gente ter esse intervalo, a gente dar essa respirada. Eu acho que o legal do audiovisual é isso, é você poder escolher aí qual que é o que te satisfaz mais nesse momento de exceção, que é esse momento de pandemia, e desopilar um pouquinho da realidade que está tão difícil, né? E eu não falo só de pandemia, eu falo do momento político atual brasileiro também, e mundial. É isso. Mas a gente vai sair dessa, viu? E aí o amor de mãe volta aí, né? Tomara, porque eu gostava muito da novela. Não, a Regina Casé, ela também ela é uma artista completa, né? Nossa, a Regina Casé é maravilhosa. A Regina Casé, a Adriana Esteves também, como a Thelma, é ótimo. Gosto muito. Mas bom, eu tenho a imagem da Regina Casé de momentos muito diferentes. Eu tenho ela de 7 gatinhos, totalmente pelada, no filme do Nelson Rodrigues. E de Tina Pepper. Você vê que pra uma pessoa nova, eu tenho umas referências mais antigas também, né? Olha só. E você sabe quem é Tina Pepper? Não, mas esse nome não é estranho, não. Tina Pepper era uma personagem que a Regina Casé fazia na novela Cambalacho, que ela colocava uma peruca de Tina Turner. Porque ela era fã da Tina Turner e ela queria ser uma... Tina Pepper, é verdade. Agora que eu lembrei. Novela Cambalacho. Nilson, muito obrigado pelo papo, cara. Um papo muito agradável, gostei bastante. Espero aí que
o seu público tenha gostado também, tenha curtido também. E eu vou falar uma coisa pra você que eu sempre falo pros meus convidados. A próxima vez que eu conversar com você, eu espero que não seja por um monitor. Eu quero que seja pessoalmente, a gente troca ideia aí, troca figurinha, né? Ah, você fala isso pra todos. Porque eu gosto de todos, né, cara? Vocês são todos uns queridos, né? Tá certo. Esse aqui é o Nilson Xavier, gente. Valeu!